Se você tá assistindo séries pra evoluir o seu inglês e tá sentindo que não tá mudando porra nenhuma, talvez pode ser que você esteja usando o método errado pra isso. Assiste esse vídeo porque aqui eu vou te explicar de uma vez por todas como utilizar séries pra aprimorar o seu inglês. E se essa é a primeira vez que você assiste um vídeo meu nome é Thaís, eu sou a Teacher Thaís, há mais de 10 anos ajudando centenas de alunos a chegar na fluência. E nesse canal eu trago vídeos com diversas dicas, aulas e curiosidades sobre o idioma. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bom, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você vai fazer para unir a sua diversão com o seu estudo e aprimorar ainda mais o seu inglês. Eu vou trabalhar com dicas para dois grupos de pessoas diferentes. Então, primeiro, o grupo de pessoas que tem um inglês básico, ou seja, sabe nada, e também um grupo de pessoas que tem um conhecimento básico do idioma, ou seja, já tem uma noção mais ou menos do inglês, já consegue entender algumas coisas. Então a gente vai trabalhar com dicas para esses dois públicos. Então vamos lá, começando pela escolha da série. Bom, se você não conhece nada, não sabe nada de inglês, nunca fez inglês, não tem zero conhecimento e quer utilizar as séries aí como uma forma de aprender, basicamente você precisa saber na hora de escolher a série que você vai assistir. Não adianta nada você pegar uma série aí super complexa, com vários termos difíceis, que não vai funcionar para você. Da mesma forma, se você já tem um certo conhecimento, já consegue compreender algumas coisas, talvez seja legal você escolher uma série um pouco mais avançada, com termos um pouco mais técnicos, com umas coisas um pouco mais aprimoradas, para realmente fazer diferença no seu inglês esse conteúdo. Então, primeiro ponto, se você não tem conhecimento nenhum de inglês, eu recomendo que você assista apenas desenhos animados, tá? E quando eu digo desenhos animados, eu digo desenho mesmo, de criança, não desenhos adultos, tá? Porque nos desenhos de criança, você vai ter ali contato com diversos vocabulários, tá? E de vocabulários básicos, então isso vai te ajudar a aprender alguma coisa de fato com aquilo que você está assistindo. Outra dica que eu dou é você escolher uma série, um desenho que tenha no máximo duração de 20 minutos cada episódio. E essa duração curta é basicamente muito importante para você realmente ter um aproveitamento daquilo que você está assistindo. Não adianta nada você pegar uma série de 1h30 e você não vai conseguir aproveitar tão bem aqueles conteúdos, aqueles vocabulários que estão passando ali na série, beleza? Uma série que eu recomendo para quem não sabe inglês, está começando do zero, é a Peppa Pig. Os desenhos da Peppa Pig que tem na Netflix, tem outros streamings também, é muito bom, inclusive você encontra até no YouTube episódios desse desenho e ajuda bastante. Lá você vai ver vocabulários como cores, animais, diversas coisas básicas que você consegue aí ter um aproveitamento legal. Agora, se você já tem um inglês básico, já consegue mais ou menos compreender o que estão falando, já fez aula, já tem uma certa noção, aí você pode procurar séries um pouco mais avançadas. Então você já pode tentar pegar uma série não apenas de desenhos infantis, mas desenhos para adultos ou até mesmo séries de comédia, romance, drama, suspense, enfim. O que eu não aconselho é você pegar séries muito técnicas. Por exemplo, você pega lá The Good Doctor, um exemplo, ou Grey's Anatomy, que é muito famosa. São séries que têm vocabulários específicos, muito técnicos, e isso pode ser uma coisa meio ruim, porque primeiro que você não vai entender muito bem, e segundo que esses vocabulários, se você não for médico, pouco vai interessar para você na sua vida e no seu dia a dia. Recomendo também que você não escolha uma série com mais de 40 minutos de duração cada episódio. Por quê? Depois eu vou ensinar vocês a metodologia de como tá assistindo, e se você pegar um episódio muito comprido, você não vai conseguir fazer os passos que eu vou te passar aqui logo na sequência. Porque aí vai ficar uma coisa chata, demorar muito tempo, e aí você vai acabar não fazendo muito bem aquilo que eu vou te ensinar aqui. O que realmente importa na hora de assistir uma série tentando aprimorar o seu inglês. Eu recomendo que você procure séries de comédia, séries mais assim leves, sem muito termos técnicos e etc. Vai te ajudar bastante. Por exemplo, uma série dessas que é muito famosa e que todo professor recomenda é a série Friends. Realmente, eles têm um vocabulário bem básico, bem interessante. Só que é um vocabulário bem antigo. Então, se fosse começar hoje a aprimorar o meu inglês através de séries,
eu não usaria a série Friends. Eu pegaria, no caso, outras séries mais atuais, ok? Procuraria uma série de comédia, porém de forma mais atual, como, sei lá, Grace and Frankie, ou Mindfulness Murder, por exemplo. Enfim, as opções são inúmeras. Então, procura aí uma série bacana e que tenha no máximo aí de 40 minutos de duração por episódio. Então vamos lá, como que você vai assistir série e realmente aprimorar, melhorar o seu inglês ou aprender caso você não tenha conhecimento nenhum? Então, se o seu inglês é zero, você não tem conhecimento, não entende nada, então você vai fazer da seguinte maneira, você vai escolher lá o seu desenho para assistir, sua Peppa Pig, por exemplo, e você vai colocar lá um episódio da série. Vamos dizer que esse episódio ele não vai poder passar de 20 minutos de duração, tá bom? Então você vai assistir o episódio número 1, um exemplo. Você vai pegar, vai ligar lá o episódio e vai assistir a série em inglês, tá? Em inglês, só que com a legenda em português. Então o áudio é em inglês e a legenda em português. Por que isso? Para você entender o que está acontecendo, entender o que eles estão falando e relacionar ali a pronúncia com o significado. Como você não tem ainda conhecimento nenhum, não adianta você colocar tudo em inglês e não entender bolhufas, ok? No primeiro dia você vai fazer isso. Aí, beleza, passou aquilo ali, você segue sua vida. No dia seguinte, você vai pegar esse mesmo episódio que você assistiu no dia anterior e vai reassistir ele. Só que dessa vez você vai assistir ele em inglês e com a legenda também em inglês, ok? Nesse momento que você for reassistir essa série, você vai tentar anotar as 5 expressões mais importantes, ou seja, as 5 expressões ou palavras que mais apareceram durante aquele episódio. E aí você vai colocar lá a expressão que apareceu, que mais apareceu, 5 delas, e vai colocar também os significados. E aí você vai tentar praticar durante a sua semana esses termos, tá? Então você vai tentar colocar isso na sua vida. E aí você vai fazer esse exercício e depois que você fizer isso, que você sentir que esses termos você já tá dominando, você vai pro próximo episódio, ok? Agora, se você já tem um conhecimentozinho básico em inglês, já consegue entender algumas coisas, você vai fazer um pouquinho diferente. Você vai escolher uma série que tem uma duração de no máximo 40 minutos, e aí como que vai funcionar o seu esquema de estudos? Você vai assistir a série, tá? 100% em inglês, áudio em inglês e legenda em inglês. Sim, ai, teacher, mas eu não vou entender nada. Tudo bem, não tem problema, porque você vai entender um pouco, você já tem um certo domínio. Então você vai colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês também, ok? Depois que você finalizar de assistir esse episódio dessa maneira, você vai tentar anotar ali o que você compreendeu de forma geral. Ah, eu acho que esse episódio está falando disso, disso e disso. Um exemplo, fechou? Depois disso, você segue sua vida. No dia seguinte, você vai reassistir o mesmo episódio, só que agora você vai colocar o áudio em inglês e a legenda em português, tá? E aí, depois disso, você vai fazer uma comparação do que você entendeu na primeira vez que você assistiu somente em inglês e o que de fato aconteceu na série quando você assistiu com a legenda em português. Também nesse momento, durante a segunda vez que você assiste o episódio, você também vai anotar algumas expressões, palavras, vocabulários que aparecem muito no decorrer desse episódio. Só que ao invés de você anotar apenas 5, você vai anotar 10 expressões, porque você já tem um certo conhecimento, um certo domínio, então você tem condições de ir pegando mais termos e mais vocabulários. Depois disso, você também vai tentar praticar esses vocabulários, essas expressões, tudo que você conseguiu pegar daquela série ali. E aí, na sequência, quando você perceber que você já tá bem, já tá legal, você pode assistir o próximo episódio e fazer o mesmo exercício mais uma vez, dessa mesma forma. Eu tenho certeza que se você começar a assistir série dessa forma que eu te ensinei, você vai sim ou aprimorar o seu inglês, melhorar ele, ou até mesmo aprender muitas coisas que você nunca imaginou aprender num momento de diversão. Então, se eu te ajudei com essas dicas e esse vídeo foi bacana pra você, então não deixa de curtir aqui e comenta aqui embaixo qual a série que você escolheu para iniciar esse projeto.